Não é de hoje que você sabe que no Enem o assunto mais simples é estatística. Mas lembre-se, nunca vai aparecer uma questão, qual é a média dessa sequência? Qual é a mediana dessa sequência? Não. Sempre vai ter uma contextualização por trás. Porém, não ignora o fato de sim, tem questões diretas e é necessário e essencial que você acerte essas questões. Neste vídeo, iremos mostrar a vocês quais foram as questões do Enem 2021 que foram relacionadas à estatística. No Enem vai existir padrões dessas questões e você vai ver que esses padrões foram repetidos dentro dessa prova. Então, vamos para a questão 175, lembrando que este é um caderno específico, certo? É o caderno azul e é necessário que você pense bem na hora de resolver. Enfim, quando temos aqui, essa questão ela trata de quê? Ela trata de análise. No Enem, o que mais tem é análise de resultados, é análise para saber o que é mais vantajoso. E quando você lê a questão, você vai perceber um ponto aqui importante, ó. Veja que aqui já dá o entendimento da questão, considerando a média de faturamento mensal em milhão. Ou seja, aqui vai ter uma relação de que vai existir um faturamento a partir dessas duas tabelas. Este faturamento vai determinar qual é o resultado final, qual é a comissão que essas franquias, já que é um faturamento, já que é franquia, qual é a comissão que essas franquias vai receber. Mas para que você saiba dessa média, desse faturamento, vai existir essa segunda tabela, que ela representa o quê? Observe que para que possa existir essas comissões, vai existir então uma média mensal. Uma média mensal e, consequentemente, a média anual, certo? Então, nessa segunda tabela vai dizer o seguinte, observe que essa é a primeira informação. Um supermercado de rede obteve os faturamentos num dado ano, conforme apresentado no quadro. E observe, aqui tem os faturamentos e é necessário que você entenda que aqui trata-se de uma média ponderada. Por que ponderada? Porque existem esse faturamento e existe uma frequência, certo? De ocorrência de cada um. Então, se existe essa frequência de ocorrência, é necessário que você utilize o conceito de média ponderada aqui. De que forma? De que forma que você tem, o faturamento de 3,5 milhões aconteceu 3 vezes no ano. O faturamento de 2,5 milhões aconteceu 2 vezes no ano. E isso sequencialmente, certo? Então você não chega aqui e soma esse faturamento e divide por 5, já que são 5 linhas. Você faz a média ponderada de cada para representar a média anual. E por último, quando você faz essa média anual, você vem para a primeira tabela e vai ver, será que essa média é maior ou igual a 6? Está entre 5 e 6, 4 e 5 e assim por diante. E de acordo com essa média do faturamento mensal, que nesse caso é obtida a partir do faturamento anual, claro, já que você divide por 12, você vai achar então a comissão. E essa comissão é a nossa resposta. Observe que nessa questão, a média ela é uma causa para que você ache a resposta. Faz com que você descubra o resultado. Então, é uma análise que pede. Questões de análise sempre vai estar presentes, ok? Nessa segunda questão é a mesma coisa. E uma coincidência é que a questão 174, a outra foi 175, essa é 174. Aqui também é a mesma coisa. Vai existir o tipo que apresentar a maior média por franquia. Aqui nessa questão, como resumo, tem uma franquia de lanches e ela vai apresentar um novo lanche. Para isso, ela faz testes com 5 lanches em 3 franquias, certo? E quando foi vendido os lanches em cada franquia, o lanche que obter a maior média de vendas seria a resposta. Ou seja, um exemplo. Vamos supor que
a média do lanche 5 foi a maior. Assim, ela seria, com base nessas informações, a gerência decidiu incluir no cardápio o lanche de tipo. E aí, se o lanche 5 estiver com a maior média, seria ele o adicionado no cardápio. É só isso que tem que fazer. Você vai calcular o quê? Média. Veja, na franquia 1, o lanche 5 vendeu 435, na 2, 425 e na 3, 420. Então, o que você tem que fazer? São 3 valores, são 3 franquias. Então, é somar os valores e dividir pela quantidade de franquias, que é 3. E você faz isso com todos. No nosso canal tem um vídeo explicando essa questão. É importante que você veja, para que você veja um bizu como esse, para que você veja que pode resumir essa média de uma maneira muito simples. É importante que você observe, ok? Então essa questão é bem intuitiva. É outra análise que você deve fazer e assim ver qual é que tem a maior média, certo? E aí nós passamos para a questão 171, que aqui existe uma pequena pegadinha em relação a saber comparar o que é uma média aritmética simples e uma média aritmética ponderada. Se você observar essa questão, que é bem pequena, então é bem fácil de fazer, na verdade, ela dá uma vontade de fazer porque ela tem essa simplicidade. E assim, existe uma pesquisa de uma coleta de dados e de acordo com essa coleta de dados que foi analisada nesse gráfico, existe no eixo X as idades dos alunos, 9 anos, 18 e 27. E no eixo Y existem a frequência de ocorrência. Se você não tiver atenção nessa questão, ela pede, qual é a média? Ó a direção dessa questão, como é direta. Qual é a média das idades em ano desses alunos? Então ele quer a média da idade. E se você não tiver atenção, você vai simplesmente somar essas idades 9, 18 e 27 e vai pensar, oxe, eu somei 3 idades, então eu vou dividir por 3. E aí dá o resultado. Aí você está errado. Por quê? Porque você desconsidera a ponderação dessa questão, a frequência de ocorrência. Por quê? Está mostrando no eixo Y que 12 alunos possuem 18 anos, 9 alunos possuem 27 anos e 6 alunos possuem 9 anos. Então você vai levar em consideração essas informações. E quando falamos de frequência de ocorrência, estamos falando de média ponderada. E assim você resolveria e encontraria a resposta correta. É uma questão bem intuitiva, mas que você deve ter atenção. E na questão 169 é a questão mais fácil que existe. Por quê? Porque ela é uma questão direta. Ela é uma questão direta quando você vê ela. Veja, uma parte importante, talvez só a única vantagem de se ler um comando da questão, não faça isso de só ler o comando e responder. Mas uma parte muito interessante é que você pode achar qual é o assunto. E a partir desse achado do assunto, você vai, esse assunto é fácil, vou resolver. Isso é importante. Veja que nesse comando diz que fala da mediana. E você pensa, está falando de mediana, eu vou resolver, é claro. E é isso que acontece. Nessa questão, a única coisa que você deve fazer é calcular a mediana dos terremotos. Leia a questão e veja como ela é simples, ok? Observe que você só vai usar o conceito de mediana, de uma sequência par, nesse caso aqui, e você vai perceber o motivo. E aí você resolve tranquilamente, ok? Vamos lá então para a última questão, que essa questão talvez seja a penúltima no caso. Essa questão ela é contextualizada. Agora ela não pede analisar vantagens, ela não pede que você analise, faça a média ou mediana ou modo de uma vez, mas ela traz várias informações, principalmente uma informação muito importante que é o conceito de variação. Variação de valores, um anterior e o outro na frente, certo? E ele diz que essa parte é muito importante porque envolve a estatística, certo? Segundo uma projeção estatística, a variação do número de médicos e o da população brasileira de 2010 para 2020, observe, essa tabela vai até 2010, né? Mas está dizendo que para 2020 será o quê? A média entre a variação de 1990 para 2000 e de 2000 para 2010, ou seja, a média entre quem? Entre
o quanto variou de médicos de 1990 para 2000 e de 2000 para 2010. Então, ó, se você está calculando duas variações, a média entre duas variações, então eu iria somar essas variações e dividir por 2, porque é a quantidade de variações que obteve. E isso vai funcionar para todos. Assim como você vai calcular essa relação de médicos em uma década para outra, é assim que você vai fazer com a população brasileira. A variação entre essa população brasileira. Quanto aumentou de 1990 para 2000? E quanto aumentou de 2000 para 2010? Se você está calculando duas variações, faz a média entre as duas e calcula. Assim, você vai obter então o seguinte: a quantidade de médicos, né, por população brasileira, e diz o seguinte aqui, o comando da questão ele diz o seguinte: observe que o contexto da questão é mais importante do que o comando. O comando vai simplesmente finalizar, concluir o que foi construído durante a questão. Que diz: o número, e ainda complica, com duas casas decimais mais próximo do número de médicos por 1000 habitantes no ano de 2020 será. E aqui, no final, ele quer o quê? Ele quer uma pequena razão entre o número de médicos por 1000 habitantes. Essa razão você pode fazer por uma simples regra de 3, em que você teria a quantidade total de médicos está para a quantidade total da população. Assim como diz o seguinte, diz o número de médicos por 1000 habitantes. Então, você vai relacionar o quê? Quantidade de médicos está para a população total. Assim como a quantidade de médicos está para quanto? Ele quer saber por 1000 habitantes. Então, por 1000 habitantes. E aí você iria fazer essa pequena regra de 3 para achar o resultado. Certo? Uma pequena razão que poderia também ser feita por outra maneira. Mas eu imagino que essa forma de regra de 3 seria uma maneira intuitiva, certo? Assim como você poderia simplesmente colocar a razão de médicos sobre a população, certo? Não tem problema. Mas aqui é uma forma decorada, eu acho. E aí você pode fazer por regra de 3 porque tem uma relação muito importante e é rápido de fazer, certo? Assim como essa outra também é rápida. E por último, vem a questão que talvez seja mais difícil em relação à estatística, porque aqui vai cair em sistemas de equações, mais precisamente sistemas com porcentagem, certo? Porque exigem várias relações, inclusive você perceber que aqui é percentual de entrevistados. Observe que eu já vi na tabela direto. Se é percentual, o que é que você sabe sobre percentual? Sabe que o máximo desse percentual é 100%. E esse 100% é resultado de quem? De x mais y mais x. Você deve ter esse pensamento. É assim como você deve ter o pensamento em relação ao contexto da questão. E diz que, quando diz aqui, observou-se que a leitura ocupa, em média, apenas 6 minutos do dia de cada pessoa. Aqui é 6 minutos do dia de cada pessoa em geral. E depois, durante a questão, ele destrincha aqui de 10 a 24 a média de 3 minutos, de 60 a mais a média de 12 minutos. E essa relação você vai construir numa fórmula em que ele diz que a média geral é de 6 minutos. Então, eu tenho o valor da média de 6 minutos. E 6 minutos vai estar para quem? Vai estar para as relações. As relações da quantidade de pessoas com a média de 3 minutos. Ou seja, se você existe, então, essa relação também da faixa etária em que 10 e 24, de 10 anos a 24 anos, é o valor de X, então você sabe que na média você tem que colocar a quantidade X de pessoas com 24 anos. Mas lembre-se, esse X ele está em porcentagem. E como é que nós transformamos uma porcentagem para um número decimal? Nós dividimos por 100, não é? Então, essa relação você vai ter. Vai existir um vídeo no nosso canal
sobre essa questão. É muito importante que você veja ela com calma, bem tranquilo, que ela é muito importante de ser feita. Claro que nem é sempre que vai cair uma questão difícil sobre a estatística. E tenha confiança quando cair uma questão sobre a estatística, porque na maioria das vezes é uma questão simples. Então, se você gostou desse vídeo, inscreva-se, acompanhe os vídeos anteriores que nós também disseca, abre a prova do Enem e divide em assuntos. E é importante que você veja para que você tenha uma organização e possa fazer exercícios conforme os vídeos. Vou ver esse vídeo aqui porque fala só sobre esse assunto. E aí você vê, você observa como é a interpretação e faz por conta própria. E não só vê como é a resolução. Aqui você observa a interpretação e faz sozinho. Então inscreva-se, clique no gostei, até a próxima e tchau!